Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Fagner, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, São Padre Pio, aqui em Santo Antônio de Pádua. E Deus inspira o meu coração nós fazermos para este tempo quaresmal uma caminhada espiritual. E essa caminhada espiritual que a cada dia nós iremos realizar, teremos a companhia de dois grandes santos para nos ajudar a viver este momento de preparação para a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A caminhada quaresmal é um tempo importante, por isso precisamos de ajuda do céu, ajuda espiritual para vivermos este tempo. Primeira ajuda que nós vamos ter do alto, além, é claro, da graça de Deus, do Espírito Santo que nos inspira estes vídeos, que, se Deus quiser, eu quero fazer para vivermos esse tempo quaresmal. Nós teremos a ajuda do primeiro santo, Santo Tomás de Aquino, grande doutor angélico, doutor da nossa Igreja Católica. Nós vamos seguir neste itinerário de vida espiritual na Quaresma, um livro de meditações muito profundo, muito valioso para nos ajudar, um livro de Santo Tomás de Aquino, Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Então, essa é a nossa primeira ajuda. Santo Tomás de Aquino, que estará conosco. Vamos seguir o itinerário que ele nos propõe aqui neste livro. Vamos também ter a ajuda, é claro, vocês já podem ver aqui logo atrás, São José. Santo Padre Papa proclama este ano o ano de São José, então ele estará conosco, intercedendo por nós. Aqui atrás, essa imagem belíssima de São José operário, que ali está na sua oficina, podemos assim dizer. Logo embaixo você pode ver ali um machado, representando ali o seu trabalho como carpinteiro, e São José com o menino Jesus ali num ato de carinho, de amor. Então, essas duas ajudas que teremos do céu, a intercessão de São José e a inteligência, a guia espiritual e intelectual de Santo Tomás de Aquino. Nós vamos viver também, vamos acompanhar neste período, nesses vídeos que vocês irão ver, um manual de ascética e mística, de espiritualidade da nossa igreja, antigo e muito, muito valioso. Nós vamos seguir também, além deste livro de Santo Tomás de Aquino, vamos seguir este manual de espiritualidade que eu vou mostrar para vocês, a vida espiritual explicada e comentada. No meio teológico, nós conhecemos como o Tanqueray, o manual de Tanqueray, Adolf Tanqueray, que é um grande teólogo, um grande mestre espiritual da nossa igreja. Nós vamos viver essas meditações baseados nestes dois manuais. E também, é claro, não pode faltar, nós como católicos, como igreja, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é? Então, te convido a acompanhar comigo, nós vamos postar no canal da nossa paróquia esses vídeos de espiritualidade. Esse é um pouco mais longo para nós introduzirmos, então, as nossas temáticas, apresentarmos aqui a nossa bibliografia. Claro, não pode nos faltar Catecismo da Igreja Católica, não é? Não o tenho aqui à mão agora, mas também o seguiremos. Vamos então fazer uma oração para iniciarmos este nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, então, hoje, quarta-feira de cinzas, nós seguindo este itinerário proposto aqui por Santo Tomás de Aquino, nós vamos meditar hoje sobre uma realidade muito interessante e importante para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa forma de ver o mundo, que é a morte.
Santo Tomás, então, para esta quarta-feira de cinzas, ele propõe a meditação sobre a morte. E nós vamos, então, seguir duas passagens da Sagrada Escritura. A primeira passagem é de Romanos, capítulo 5, versículo 12. E depois, mais à frente, vamos ver também a passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Em Romanos, capítulo 5, verso 11, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, meus irmãos, a partir dessa palavra, nós vemos, de acordo com aquilo que Santo Tomás de Aquino nos propõe como reflexão para este dia, essas duas grandes portas abertas que nós precisamos fechar. Essa primeira porta, nós ouvimos aqui esta passagem: por um homem entra o pecado. Esta primeira porta aberta que nós permitimos, as nossas escolhas erradas. Esta porta aberta aqui são os nossos desejos, como nós vamos ver mais à frente, quando nós deixamos as emoções, as paixões se sobrepor à nossa razão, à nossa inteligência, à nossa escolha. Então, as paixões desordenadas, os nossos vícios, a escolha pelo pecado, a abertura do nosso coração ao pecado e a recusa à graça de Deus, tudo isso constitui essa primeira porta aberta para o pecado. E a segunda porta, é claro que é o próprio pecado em si, que gera em nós o quê? Que traz para a nossa humanidade o quê? A morte. A morte, como nós também sabemos da palavra de Deus, que nos é dito: o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, Santo Tomás nos propõe nós seguirmos neste tempo quaresmal a nossa caminhada, de forma que nós, por meio da ascese, da mística, ou seja, do jejum, da oração, da abstinência, nós fechemos, fazer aqui o gesto, fechemos a porta para o pecado, fechemos a porta para a morte eterna. Esta morte aqui, não só morte física, mas morte espiritual. A segunda morte, o pecado traz a morte, a condenação, o inferno. E para isso nós precisamos então entender algo importante. Nós precisamos ter sob controle as nossas emoções e os nossos desejos. Aqui nós precisamos de uma noção um pouco anterior àquilo que Santo Tomás nos propõe aqui, e aí nós acompanhamos então no nosso manual de ascética e mística, na parte, logo no início, que nos fala das origens da vida sobrenatural, onde São Gregório de Magno vai aqui propor um entendimento sobre o ser humano. O homem, ele é composto de corpo e alma. O homem, ele é composto de corpo e alma, como nós sabemos. Eu e você somos esta união, esta junção perfeita de corpo e alma. E a vida no mundo, e aí São Gregório vai então fazer esta comparação. Ele vai dizer que no mundo inteiro existem 3 tipos de vida. E essa vida, a partir da reflexão sobre esses 3 tipos de vida, nós podemos então entender a origem de vida sobrenatural do ser humano. Como já disse, o homem é composto, vamos dizer assim, matéria e forma, como nós dizemos também dos sacramentos. Sacramento é matéria e forma. O ser humano também vamos colocar dessa forma, matéria e forma, ou seja, ele tem o seu corpo, mas também tem a sua alma. Então, esta união de corpo e alma constitui o quê? A pessoa humana. O que é a pessoa, então vamos dizer? A pessoa é a união de corpo e alma. De corpo e alma. Nós não somos materialistas
ao ponto de dizer que só a carne, depois da carne tudo acabou. Não, nós temos uma alma. Nós temos uma alma. E aí nós vamos ver, a partir desses 3 tipos de vida que São Gregório nos propõe aqui no nosso manual, nós teremos então a compreensão do interior do ser humano, como nós somos, né? Corpo e alma. Então vamos lá. São Gregório ele vai dizer que o ser humano também tem esses 3 tipos de vida. No mundo tem esses 3 tipos de vida e no interior do ser humano. Primeiro, São Gregório vai dizer que existe a vida vegetativa, depois a vida animal e, por fim, a vida intelectual. Então, 3 tipos de vida: vegetativa, dizendo melhor, vegetativa, animal e intelectual. E aí São Gregório nos explica que no ser humano também há essa dinâmica de vida, né? Esses 3 tipos de vida na alma humana, né? E aí São Gregório vai dizer que também o ser humano tem a vida vegetativa, ou seja, nosso corpo. E aí no nosso corpo nós precisamos nos alimentar, não é? Você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde, fazer aí os exames, fazer um regime, uma dieta, não é? Precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então essa vida vegetativa, e nós sabemos que essa vida ela tem um prazo de validade, não é? Ela tem assim o seu prazo determinado. Esse nosso corpo não viverá, não subsistirá para sempre. Então precisamos cuidar do nosso corpo. Essa é o primeiro tipo de vida, né? O nível, podemos assim dizer. Nível de vida, primeiro a vida na carne, a vida do corpo, a vida material do ser humano, que precisa se alimentar, cuidar da sua saúde. Depois, São Gregório vai dizer da vida animal. E aí nós nos comparamos, é claro, com os animais, né? Em que nível no ser humano? Nível dos instintos. Nós sabemos que o animal ele não tem uma inteligência intelectual como o homem, ele não tem a razão. O animal ele vive de acordo com seus instintos. Então, se ele está com fome, ele vai buscar o alimento. Você pode fazer essa seguinte comparação, né? Nós vemos, por exemplo, você tem um cachorro. Vamos supor que você briga lá com o seu cachorro, você bate no seu cachorro. E logo depois você vem com um pedaço de carne e oferece aquele cachorro. Com a mesma mão que você bateu, você consegue também alimentá-lo. Porque o animal ele não reflete, ele age de acordo com o seu instinto. Então, ele vai buscar o prazer, essas 2 realidades, né? Ele vai buscar o prazer e ele vai fugir da dor, né? Então, o animal ele vive de acordo com os seus instintos. Como se dá isso em nós? Como se dá isso no ser humano? Isso se dá em nós, e aí nós damos outros nomes, como paixões, né? São as nossas paixões. O que são as nossas paixões? Os nossos desejos, o impulso que nós temos de fazer alguma coisa, né? Então, são as nossas emoções. Tudo isso estaria no nível animal, né? Estaria no nível de animalidade, vamos dizer assim, de humanidade. São as nossas emoções, nossos impulsos, nossos desejos. Então você às vezes vai estar com fome e come, e depois, mesmo saciado, você vai comer demais, você quer saciar, é o instinto que te leva a comer demais, né? Você, às vezes, a pessoa, por exemplo, mesmo casada, às vezes passa lá uma mulher bonita e ele vai olhar e ele vai desejar ter aquela mulher, né? Mesmo sabendo que ele tem um casamento, um matrimônio, uma escolha anterior. Enfim, nós temos tudo isso como instinto, como desejo, são as nossas emoções, são as paixões, os impulsos que nós temos que buscam as coisas, né? Então esse seria o nível de vida animal que existe no ser humano. E o terceiro, é claro, intelectual, como
São Gregório propõe, como São Gregório propõe, é o nível de vida onde nós vivemos de acordo com a razão. É a sua inteligência, é a sua razão e capacidade de escolha, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. O animal ele não tem o livre-arbítrio. Seu cachorro, o gato, ele não tem o livre-arbítrio, porque ele não tem o uso da razão, o intelecto. Então o ser humano teria esses 3 níveis aí de vida interior. A vida física, a vida material, a vegetativa, como é dito aqui, animal, são os desejos, as emoções, os impulsos, e você tem então um nível intelectual que é razão, a sua inteligência, saber que 2 mais 2 são 4, a sua inteligência de ler e entender, de saber que esse caminho é mais rápido para chegar a determinado lugar do que esse. E a escolha, a sua capacidade de escolher. Isso eu quero para a minha vida, isso eu não quero. Então nós temos aí essa vida intelectual. Isso compõe o ser humano, a vida humana. E aí Santo Tomás, voltando para Santo Tomás, ele vai nos dizer então que o pecado ele entra em nós, ele entra na nossa vida quando, atenção, quando há um descompensamento, né, aqui em nós. Por quê? O que precisa estar comandando o ser humano? Precisa estar comandando o ser humano é a sua vida intelectual, é o seu intelecto, ou seja, é a sua capacidade de escolher, é a sua razão. É isso que precisa guiar o ser humano. O pecado, ele traz a seguinte desordem. Aquilo que precisa estar acima, começa a estar abaixo. E aí você tem o quê? Serão a nossa vida vegetativa, a vida a nível de corpo e a vida a nível animal, de impulsos, de desejos, de emoções, que vai se sobrepor à razão e à nossa capacidade de escolha. Quando isso acontece, o ser humano não consegue viver bem. Santo Tomás vai dizer que a morte começa aí. A morte, vamos dizer assim, a falta de vida humana em nós começaria quando esse nível, e aí Santo Tomás vai colocar, né, que este nível de vida, vamos supor que você tem ali uma estante, vamos dar esse exemplo, você tem uma estante, prateleiras na estante, você coloca na parte de cima aquilo que é mais importante, ou que você usa mais, né, para ficar mais fácil de você pegar, e nas prateleiras inferiores você coloca aquilo que não é tão importante. É importante, é necessário, precisa estar ali, mas que não que precisa estar abaixo, precisa estar num lugar inferior. Então, Santo Tomás vai dizer que as nossas faculdades inferiores, que seriam, no caso, segundo o nosso manual, essa vida vegetativa e animal, os nossos impulsos, os nossos desejos e a necessidade do corpo, elas precisam estar abaixo. Elas precisam estar sob domínio de quê? Da razão e da vontade. E aí, quando você, ao invés de colocar nas prateleiras em cima, nas prateleiras de cima, quando você precisa colocar a razão e o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher, você coloca o que ali em cima? Você coloca, então, os seus desejos, seus impulsos, as suas emoções, as necessidades do corpo, né? E você põe na prateleira de baixo a razão. Você põe na prateleira de baixo o intelecto. Né? E aí, o que vai guiar a sua vida? O que vai coordenar a vida do homem? Não mais a razão, não mais o livre-arbítrio, escolher bem,
mas vai começar a guiar a vida do homem, então, os seus impulsos, os seus desejos, as suas necessidades físicas, suas necessidades carnais. E aí começa então que a morte física e a morte também espiritual. Por isso, nós líamos aqui então esta passagem, Por um homem entra o pecado e pelo pecado entra então a morte. Meus irmãos, Santo Tomás nos propõe então, nesse tempo quaresmal, que nós então ordenemos as coisas em nós. Ordenemos as coisas em nós. E aí ele vai falar de Adão e Eva no paraíso. Esta passagem de Romanos está intimamente ligada a Adão e Eva, não é? O primeiro homem, aquele que permite o pecado entrar, é Adão. Então, Santo Tomás faz referência aqui a Adão. Aí nós vamos até o catecismo e nós vemos que o catecismo nos diz que no jardim, um homem antes da queda do pecado, ele tem os chamados dons préternaturais. Que dons são esses? Ele não morreria, ele não sentiria dor, porque ele estava em plena comunhão com Deus. Ele tinha o seu sustento, a sua subsistência em Deus, né? Por isso que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o Senhor diz que agora vocês vão precisar comer o pão com o suor do seu próprio rosto. Representando o quê? A ruptura. O homem tinha tudo porque Deus dava tudo. Porque Deus mantinha a vida do homem. Nesses 3 níveis, Deus sustentava a vida do homem. E agora, com o pecado, acaba isso. Então, meu irmão, minha irmã, Adão e Eva, no jardim, eles têm os dons préternaturais. A graça de Deus, a imortalidade. Com o pecado, eles perdem essa graça. Eles perdem essa graça. O homem foi feito para a vida eterna. Eu e você fomos feitos para a vida eterna. Com o pecado, nós perdemos vamos dizer assim, esta vida eterna em nós. O pecado tirou esta vida eterna de nós. E agora, então, com o pecado, tem essa desordem. A vida vegetativa e a vida animal, ou seja, os impulsos, os desejos, as necessidades do corpo estão acima daquilo que devia estar por cima. E o que devia estar em cima? A vida intelectual, ou seja, a razão e nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, não é? Então, o pecado ele causa essa desordem em nós, né? O que acontece? E aí nós vamos a outra passagem. Adão e Eva perderam os dons préternaturais. Nós também, pelo pecado original e atual, ou seja, o meu e o seu pecado, o pecado de Adão e Eva trouxe consequências em nossa vida. O pecado original. Esse é o pecado original. Agora existe um pecado atual que também precisamos combater, que é o nosso pecado do dia a dia. Que traz também a morte para nós. Então, nessa quaresma, nós precisamos ordenar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Então, Santo Tomás aqui nos cita uma outra passagem, como eu disse no início, de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que nos diz: Ele também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, Santo Tomás de Aquino está dizendo o quê? Que só Cristo pode restabelecer a vida que o pecado tirou de nós. E quando ele diz restabelecer vida, ele diz restabelecer o quê? Ordem, ordenamento interior. O pecado trouxe a morte. Que morte é essa? A morte começa quando? Na desordem. Na desordem das nossas emoções em detrimento da razão. Cristo é o único que pode ajudar o quê? Ordenar as coisas aqui dentro de mim. Ele pode conferir de novo a razão e a minha liberdade,
a minha razão e o meu livre-arbítrio, né? A capacidade de novamente estar sob controle da minha vida. Da minha vida. Eu não tenho que ser guiado pelos meus sentimentos e emoções, mas é a minha razão. Porque senão eu nunca vou escolher Deus. Senão nunca vou escolher Deus. Existe um ditado, não me recordo agora, um filósofo e teólogo diz isso, né? Que a nossa imaginação é a louca da casa, né? Imaginação é a louca da casa. Mas quando você começa a divagar sobre certas coisas, quando você alimenta maus pensamentos, você alimenta a imaginação. Nossa imaginação sempre vai tender ao pecado, a coisas ruins. Então, a gente precisa ter sob controle essa vida vegetativa e animal que existe em nós. Para ter essa rédea, somente a razão, somente o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, né? Então, o manual e São Tomás de Aquino vão dizer coisas muito interessantes aqui, citando a palavra de Deus. A vida do ser humano é uma luta. A vida do ser humano é uma luta, porquanto as nossas faculdades inferiores, como eu disse, vegetativa e animal, elas lançam-se com ardor. Imagina um urso bravo, uma fera brava, né? Elas lançam-se com ardor, jogando o prazer, jogando as necessidades físicas, as necessidades de desejo, elas se lançam com ardor sobre as faculdades superiores, que são nosso intelecto, a nossa razão. Nós precisamos combater isso. O manual ele dá aqui quatro formas de nós combatermos isso. Eu gostaria de dizer para você. Primeira forma de nós combatermos essa desordem, colocar em ordem as coisas, razão onde ela deve estar, coordenando a nossa vida, emoções, faculdades inferiores, vegetativos, desejos, impulsos, sob controle da razão, embaixo. Primeira forma de nós combatermos isso seria aqui, o manual ele chama de o poder de previdência, ou seja, você a partir do conhecimento dos seus pecados, das suas más inclinações, você então prevenir, né, como a gente costuma dizer, antes prevenir do que remediar, né, nesse sentido. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. A pessoa ela tem o vício do álcool, né? Se ela tem o vício do álcool, como diz lá até aqueles que vivem a espiritualidade e trabalham com a pastoral da sobriedade, você vai evitar o primeiro gole, né? Mas esse poder de previdência aqui seria o quê? Você dizer para você, né? Eu tenho o vício do álcool, eu não quero mais ser levado a beber demais, a ficar pela rua, em bares e ficar jogado na sarjeta. Eu quero mudar de vida. Olha aí, razão, escolha, né? A partir daí, poder de previsibilidade é o quê? Eu vou evitar estar no bar. Eu vou evitar estar em ambientes que tenham bebida e que me favoreça voltar ao pecado, voltar ao vício, não é? Eu vou, então, escolher estar em outros lugares. Não vou mais frequentar bares, frequentar festinhas que me potencializem cair no pecado. Então, eu vou me prevenir, né, de cair. Essa seria a primeira recomendação. Segunda recomendação seria, segundo poder aqui, que é descrito no nosso manual, poder de inibição ou de moderação. E aí este poder é o quê? É o poder de você controlar os impulsos, né?
você ainda não está sob o domínio da razão, você ainda sente muito, né? Voltando ao exemplo aqui da bebida, a pessoa ainda sente muita necessidade da bebida, sente muito desejo de beber, ela tem os impulsos que estão dentro dela martelando, levando ela àquele pecado, àquele vício, né? Então, meu irmão, minha irmã, este poder aqui de inibição, você vai lutar. É a luta interior, é a batalha do homem velho, do homem novo contra o homem velho. Você vai, como diz aqui o manual, você vai travar a batalha. Você vai se moderar e se controlar. Né? Então, nós vemos que essa aqui, para mim, é a mais importante. Né? Você ter esse desejo de lutar e de vencer. O segundo poder é o poder de estimulação. Este poder de estimulação, você vai então buscar coisas que possam te levar a vencer aquele vício, aquele pecado. Né? Por isso nós dizíamos na missa hoje, tempo quaresmal, tempo de exercícios quaresmais, tempo de jejum e de oração. São duas coisas que devem caminhar juntas, porque não é só me afastar do pecado, é me aproximar de Deus. Se eu só buscar fazer o jejum e não rezar mais, vou ficar descompensado, não vou conseguir vencer o pecado. Até rimou, né? Se eu só jejuar e não rezar, vou ficar descompensado e não vou vencer o pecado. Então lembre-se disso. Então, este poder aqui de estimulação, você vai buscar então exercitar a sua vontade. Exercitar a sua vontade. Você quer, você sente o desejo, a boca saliva, você tem até uma necessidade física daquilo, mas você sabe que aquilo é pecado, então você vai procurar preencher o seu tempo com coisas boas. Vai à missa mais, vai fazer mais adoração, vai buscar outras companhias, você vai buscar estar em outros lugares e não perder o tempo de ir num bar, de ir naquele lugar de pecado. Enfim, você vai então, ao invés de preencher o seu tempo com aquilo que te leva a pecar, você vai preencher o seu tempo com coisas que te levam a vencer o pecado. E o quarto poder é o poder de direção. Este poder de direção que nos permite este movimento para o bem. Este movimento para o bem. Afastar-nos do mal e buscarmos o bem. Aqui entra o quê? Escolha. Nós colocarmos então a razão e a nossa vontade, nossa escolha no lugar certo. É buscar o bem. Eu vou lutar, eu vou buscar fugir das ocasiões de pecado, de estar nos lugares que me favoreçam cair no pecado. Eu vou lutar interiormente contra o desejo, o impulso do pecado. Eu vou buscar, ao invés de ocasiões de pecado, de buscar o pecado, a satisfação no pecado. Eu vou buscar coisas, pessoas que me fortaleçam e me ajudem a caminhar. E então, sim, neste quarto passo, eu vou então conseguir sobrepor a minha vontade àquilo que às vezes me domina, que é a minha emoção, que é o meu desejo. E aí, Santo Tomás, então, vai dizer que quando nós conseguimos colocar em ordem, aí começa existindo vida em nós. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Que maravilha. Não só vida espiritual, vida do céu, do reino de Deus, mas vida humana. Porque quando eu vivo guiado pelas emoções, pelos impulsos da carne, eu não estou vivendo uma vida autenticamente humana. Que uma vida autenticamente humana é uma vida guiada pela razão, que me leva a escolher Deus, que me leva a escolher o céu, que me leva a escolher as coisas de Deus. E aí nós lembramos de outra passagem, não é?
Nem tudo me é permitido, ou melhor, perdão, errei aqui. Vamos dizer de novo a passagem. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é isso? Então, para que eu entenda essa passagem, esta frase da palavra de Deus, eu preciso ter em ordem o meu interior. Então, por meio dos exercícios da quaresma, do jejum, da oração, da abstinência, nós vamos tendo vida em nós, vida plena, né? Porque, meu irmão, minha irmã, convenhamos, se, por exemplo, eu sou uma pessoa casada, mas eu não tenho em ordem as minhas faculdades interiores, o que acontece? Eu vou ser infiel ao matrimônio, eu vou trocar o estar com a minha família por estar com os amigos, eu vou estar traindo ali o cuidado com o meu lar, permitindo que coisas, pessoas, situações, até o meu trabalho estejam acima do bem-estar, da união, do amor da minha família. Isso é sinal de quê? Isso é sinal dessa desordem em nós, né? Quando as coisas estão descompensadas dentro de mim, eu não consigo viver bem. E aí o que acontece? Quando você dá mais atenção aos amigos, ao trabalho, ao ganhar dinheiro e esquece da família, tem briga em casa, até chegar aí a dissolução do casamento e da família. Brigas de casal, violência, tudo isso é gerado por desse descompensamento, descompassamento dentro da gente, não é? Quando eu estou namorando e aí eu tenho as coisas em desordem, eu vou buscar então queimar etapas. Tempo do namoro, nós sabemos que é um tempo onde o casal vai se conhecer, vai rezar junto, vai buscar caminhar junto, vai buscar edificar sonhos, metas, planos e objetivos juntos, buscar Deus juntos, um ajudando o outro, um no sendo alicerce para o outro, conhecendo a família um do outro, conhecendo melhor um ao outro. Quando tem ordem dentro de mim. Quando tem ordem, quando a minha razão que me leva a buscar Deus, me leva a buscar o melhor, o bem, o céu, está acima, está conduzindo a minha vida, aí eu vou viver tudo isso. Quando é a minha vida vegetativa e a minha vida animal que estão coordenando as coisas na minha vida, aí eu vou buscar o quê? Aí o casal de namorado vai buscar o sexo, vai buscar viver uma vida de marido e mulher no namoro, vai queimar etapa, aí vai esconder as coisas dos pais, vai viver no pecado, na desobediência. Ao invés de procurarem se conhecer melhor, eles vão buscar coisas materiais, né? Por isso você vê hoje muitos casais que se preocupam, não seja importante, é importante, claro, né? Você vai ver que tem casais hoje que se preocupam mais com estabilidade financeira do que com a vida, aquilo que vai manter o casal unido, que é o amor, conhecimento, diálogo, não é? A estabilidade financeira é importante? Lógico, claro que é importante, mas não está acima, né? A vida sexual do casal é importante? Mas não está acima do amor, não está acima da união. Enfim, tudo isso indicam desordens interiores. E aí, meu irmão, minha irmã, a partir dessa reflexão, cada um vai então buscar avaliar. Será que a minha vida está sendo autenticamente humana ou estou vivendo no nível, como na palavra de Deus nós falamos, no nível carnal, né? Ou seja, eu busco prazer, eu busco fugir da dor, como os animais, eu busco aquilo que me é agradável, eu busco aquilo que me satisfaz, eu busco aquilo que só pode trazer benefícios para mim. Isso simboliza isso simboliza que, na verdade, eu estou vivendo não no nível espiritual. Lembramos de uma passagem, poderia ter separado aqui para nós lermos. São Paulo vai dizer a uma comunidade,
Eu não pude dar alimento sólido a vocês, não pude falar a vocês como homens espirituais, porque vocês vivem como homens carnais. Tive que dar alimento de criança para vocês. Por quê? Exatamente quando nós vivemos uma fé, também trazendo, para a realidade de fé, nós vivemos uma fé meramente no nível daquilo que me satisfaz. Eu não vou fazer sacrifício, não vou fazer penitência, não vou rezar mais, porque isso custa, isso cansa, isso é difícil, isso é penoso, não é? E aí, meu irmão, a gente não vive bem a quaresma e não vive bem o caminho de penitência, de voltar para Deus. Então, isso tudo indica o quê? Que eu estou vivendo no nível da carne, que eu estou vivendo no nível das faculdades inferiores, nessa vida vegetativa, como São Gregório vai dizer, e animal, e não nível do ser humano, da pessoa humana, que é no nível da razão, que é no nível da escolha. E por isso, terminando essa reflexão, Santo Tomás de Aquino vai dizer que essas faculdades superiores, que é a razão e a nossa escolha, nosso livre-arbítrio, são, vamos dizer, a nossa alma espiritual. Por quê? Porque é no nível da razão, do intelecto, que eu me abro para Deus. Eu não me abro para Deus somente no nível emocional. Isso também é um segundo momento, não é? Mas eu me abro no nível da minha razão. Eu escolho Deus. Deus, na nossa vida, precisa ser uma escolha, não uma emoção. Deus precisa ser uma certeza. Eu preciso escolher as coisas de Deus. Por isso a palavra do Senhor nos diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, buscai a Deus e a sua justiça, e tudo vem por acréscimo. E aquilo que nos satisfaz no nível inferior da nossa carne, dos nossos desejos e emoções, vem se ordenando. Não preciso colocar isso aqui como prioridade. Eu preciso ter a minha razão, na minha razão, no meu intelecto, a busca pela vontade de Deus. Isso só é possível se as coisas estão em ordem. Por isso vamos pedir ao Senhor que neste tempo quaresmal busquemos Cristo. Só Ele, como Santo Tomás nos diz, pode trazer ordem, pode trazer vida à pessoa humana, pode nos fazer viver de fato como pessoas humanas. No nosso intelecto, na nossa razão, buscar Deus, nos abrirmos a Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, a partir dessa reflexão, busque então olhar para a sua vida interior, colocar as coisas em ordem. Se você tiver alguma dúvida, esse vídeo será postado no nosso Facebook, você pode deixar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos então tirando e respondendo. Que Deus abençoe você e a sua família, que Deus possa nos dar uma quaresma fecunda, uma quaresma de conversão. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.